A paz do Senhor para todos. Estamos de volta para mais um vídeo. Eu peço a você que deixe seus comentários, faça sua inscrição no nosso canal e peço a você que dê um joinha, viu? Participa conosco aí. Vamos lá. Hoje nós estaremos estudando a Idade Moderna. Quais são as implicações da filosofia iluminista na teologia cristã? É uma boa pergunta e merece uma boa resposta para nós. A Idade Moderna compreende o período desde 1750 até os dias atuais. Vamos lá. Usaremos por base a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso de número 1. Está escrito assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos lá. Após 1700, quando há uma expansão da colonização europeia, alguns países e continentes foram atingidos não só pela forma de domínio político, mas também pela forma de domínio e colonização religiosa. Para que se tenha uma ideia, a colonização europeia trouxe a toda a América, tanto a América do Norte como a América do Sul. Trouxe também a sua religião cristã como religião oficial. Eles trazem não só a forma política, trazem a forma religiosa. E a forma religiosa, ela tem os seus aspectos teológicos. O que a América do Sul, por exemplo, recebemos uma colonização cristã teológica com base nos teólogos católicos. E eles trouxeram alguns princípios cristãos para nós. Os Estados Unidos também recebem, só que os Estados Unidos é diferente, país colonizado politicamente, mas religiosamente ele traz na sua teologia uma teologia reformada, né? Então essa expansão para o mundo, essa expansão colonizadora da Europa para o mundo, ela leva também consigo a sua teologia. Então a teologia europeia deixa de ser um fenômeno somente europeu para ser um fenômeno global agora. É um fenômeno que está em todos os domínios da Europa. Vale lembrar que a Europa, durante esse período, ela se expande para o continente africano, ela se expande para a Austrália, né? Ela se expande para outros termos ou outros continentes, né? Então, esse é um ambiente propício a crescimento político, mas um crescimento também religioso. Nesses países, em todos eles passaram a desenvolver sua própria identidade teológica. Só que, porém, nunca deixou de receber a influência europeia. Para que você tenha uma ideia, os Estados Unidos foram criados a Universidade de Princeton, onde ela tem berço na teologia cristã, só que, no entanto, eles desenvolvem a sua própria teologia, mas eles recebem da Europa, direto da Europa, influência. Como também aqui na América do Sul, recebemos da Europa influência. Quais são os nossos principais influenciadores? Para que você tenha uma ideia, nós temos dois grandes influenciadores, que são históricos, né? Faz parte da hegemonia teológica, essa hegemonia teológica alemã. Por exemplo, Martinho Lutero, Ulrich Zwingli. Ambos, eles, como todos sabem, são alemães e eles trazem para si, para o mundo protestante, importando a sua teologia que eles criaram durante aquele período, né? A forma de interpretação bíblica. Os livros de Lutero foram estudados pelo mundo todo. Mas Lutero ficou no período de 1517, quando surgiu a Reforma, e logo ali ainda naquele século fica Lutero para trás, sucedido como qualquer outro homem, né? Mas vamos lá. Quais são os outros alemães que influenciaram muito na teologia? Na teologia do mundo todo, já que passou a ser um fenômeno global. Nós tivemos teólogos muito conhecidos e muito bem conceituados nos estudantes de teologia. Um é Karl Barth, Rudolf Bultmann e
Jürgen Moltmann. Temos aí também Paul Tillich, também um grande teólogo, são todos eles grandes expoentes dentro da teologia alemã. Todos eles têm vínculo alemão, mas eles importam também a sua teologia. Um estudante de teologia, seja ele na América do Sul, na América do Norte, seja ele na África, um estudante de teologia sempre vai esbarrar nesses autores e sempre será influenciado por eles. Mas vamos adiante. A Idade Moderna é detentora de uma grande influência na teologia do século XIX e do século XX, na igreja, como também na academia, como falei agora há pouco. Essa agenda intelectual desse período, ela ganhou um nome, ganhou uma nomenclatura e passou a ser conhecido como Iluminismo. O Iluminismo, ela tem a sua origem. Para que você tenha uma ideia, vamos conceituar, que fica bem melhor de nós aprendermos alguma coisa relacionada a isso. A palavra iluminismo vem do alemão Aufklärung, que quer dizer aclarar, lançar luz sobre alguma coisa. Também vem do francês les lumières. Essa palavra também significa lançar luz, ou as luzes. O iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como século das luzes. Surgido na França, a principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Nós precisamos entender que o ambiente até este século, até o século da Reforma, 1517, nós tínhamos igreja e Estado muito próximo. São as duas instituições que mais tinham influência. E o que é essa influência? Mais poder sobre a sociedade. Alguém sem a religião não conseguiria dominar o povo. Então, para ter o povo, tinha que ter a religião. Então, ambos andavam muito juntos. Com a Reforma, temos uma cisão não só teológica, como temos uma cisão também de Estado ali. Lutero não trouxe só uma cisão teológica, ele trouxe uma cisão de Estado. Isso foi muito bom, porque ganhamos liberdade de pensamento. Só que, durante o período iluminismo, no período iluminista, esses teóricos e filósofos, eles trabalhavam para questionar. E para ter uma liberdade política, uma liberdade de pensamento, uma liberdade filosófica e teológica, se precisava questionar as duas instituições mais fortes da época. A primeira instituição a ser questionada, obviamente, era a igreja. E a segunda era o Estado. Se eles conseguissem trazer a igreja para o campo do debate, e ele conseguisse desbancar a igreja, eles aí sim conseguiriam, pouco a pouco, dissociar ou separar a igreja do Estado. Então, por isso que os questionamentos são muito fortes. É um período conhecido como o período dos porquês. É um período que eles querem saber, os teólogos querem saber a razão da fé cristã. Então, para isso, eles vão usar ferramentas filosóficas, como também vão usar ferramentas científicas. O iluminismo, portanto, tem duas faces. A primeira face, ela é científica. Isso é bom, é extraordinário isso. E a outra face do iluminismo, ela é humanista, é filosófica, né? Então, nós cristãos temos bastante conflito com a parte filosófica e não com a parte iluminista científica. A ciência é extraordinária, tem crescido e tem sido muito bom para nós. Mas vamos lá. Os filósofos do iluminismo desse período. Nós temos Montesquieu. Montesquieu vai versar sobre a política, isso é muito bom. Montesquieu, que vem de 1689 a 1755. Montesquieu prega a separação dos poderes. Ele prega agora um poder diferente, só que com separação. Ele prega o judiciário separado do legislativo, o legislativo separado do executivo, e esses poderes trabalham de modo harmônico para mudar o modo de vida da sociedade. Aí nós temos Voltaire, de 1694 a 1778. Ele defendia o pensamento progressista,
e científico, com uma alta crítica à Igreja Católica. Como falei agora há pouco, eles tinham que criticar a Igreja, para que essa junção Igreja e Estado, que era uma corrente poderosa para domínio, poderosa para dominar a sociedade. E eles se sentiam barrados no seu pensamento. Na verdade, a igreja, durante esse período, houve muito questionamento. Muitos deles foram perseguidos e até mortos por pensar diferente da igreja, né? Temos que reconhecer isso. A igreja cristã realmente causou esses desatinos, né? Vamos lá. Temos Diderot. Eles pregavam a substituição do pensamento teológico por um filósofo, ou um pensamento filosófico, na busca da razão. Na busca da razão. E ele é criador de um pensamento que é conhecido como materialismo científico. Para Diderot, ele precisa desbancar, ele é mais radical que os outros, porque ele quer um Estado sem fé. Ele quer um Estado sem crença. Para ele, o Estado ou a sociedade seria melhor, ou a forma de administrar, de gerir, seria melhor se não tivesse fé, se não tivesse nenhum princípio de crença. Então, por isso que ele lança essa disciplina chamada materialismo científico, quer dizer, aquilo que não é provado cientificamente, não existe. Nós temos D'Alembert, né, que usa da arte para criticar a igreja. John Locke, epistemologia empiricista de John Locke, é defensor da razão pura. A razão pura é o mesmo método, usar a ciência para desbancar a fé. Adam Smith, 1723 a 1790. Ele pregava o crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência e evolução social, etc. Na obra de John Locke tem dois fenômenos, dos tantos que ele coloca aqui, dois fenômenos que são muito importantes. Primeiro, um fenômeno político e econômico. Ele coloca como uma economia e uma política liberal. O que é isso? Onde o ser humano o ser social, as pessoas teriam mais domínio sobre o seu capital e sobre as suas posses, e não o Estado. É uma economia liberal. Isso é muito bom. E, por outro lado, ele lança mão também de uma teologia liberal. A teologia liberal é uma casca de banana para os teólogos e para os pastores. Viu? É uma teologia onde não há crença, há pouca aceitação da condição de pecado, da condição de moral, há muito relativismo. Então a teologia liberal não é uma boa saída para a igreja. Aí vamos lá. Então, o iluminismo e seus expoentes. O iluminismo traz um período de grande incerteza para o cristianismo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Um choque causado pela Reforma, e as guerras religiosas mal tinham terminado com as reformas. E aí nós já tínhamos os filósofos iluministas questionando a igreja duramente. Eles seriam mais fortes do que as reformas. As reformas simplesmente fez a igreja repensar. Ela não atacou a igreja como afirmar a não existência de Deus. Ela não atacou a igreja no seu livro sagrado, dizendo que não era um livro que ofertava conhecimento científico e, portanto, não era válido para a sociedade. A reforma simplesmente trouxe uma nova interpretação. O iluminismo foi muito mais perigoso, foi muito mais para a igreja, mais danoso para a igreja. Nós tivemos, durante esse período, o surgimento de algumas teorias que, a princípio, parecia a admissão da existência de Deus, mas era uma admissão pequena, uma admissão apequenada. E também não seria muito bom para a igreja crer nisso. Mas vamos lá. Um dos tais, eu destaquei dois, foi o cartesianismo de René Descartes e o deísmo da Inglaterra. Vamos lá. O que é o cartesianismo de René Descartes? O método cartesiano, ele implica no ceticismo como metodologia. Primeiro se duvida para que depois se estabeleça a resolução do problema.
Primeiro eu duvido de todo problema, de toda problemática. Eu lanço dúvidas. Depois eu vou dividir a problemática para mim achar a resposta. Porque, segundo ele, diz que toda resposta que surge da dúvida, ela é melhor. É o pensamento dele, René Descartes. Mas vamos lá. Aceitar como verdade somente aquilo que é evidente, que é claro. Para Descartes, só poderia existir como verdade aquilo que era palpável. Descartes, então, reconhece a existência de Deus. Olha, existe um Deus porque é um princípio dentro do homem, é um princípio humano, que está dentro do homem, que esse princípio está presente em toda a humanidade. Nós, teólogos, conhecemos como a centelha de Deus. Descartes reconhece como um fenômeno que demonstra a existência de Deus. Isso é bom. Só que as implicações de Descartes no seu pensamento cartesiano coloca a fé cristã em uma situação difícil, porque o livro de base da fé cristã é a Bíblia. A Bíblia são livro que nos leva à crença, a crer. Se crê por fé, como por exemplo, a história de Jonas. Crê que um grande peixe engoliu Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Para muitos, ou para Descartes, isso é absurdo. Entendeu? Aceitar o cartesianismo de Descartes como uma forma da existência de Deus é apequenar Deus. É dizer que Deus só é Deus naquilo que se pode ser provado. Isso é muito perigoso. É uma influência filosófica na teologia cristã muito grande. Isso é péssimo para a teologia cristã. Para vocês terem uma outra ideia, é o pensamento, por exemplo, da ressurreição. Pense, falar na ressurreição dentro do pensamento filosófico de Descartes. Como ficaria isso? Visto que a Bíblia mostra a ressurreição dos mortos. É um impacto muito grande. Qualquer pastor ou qualquer teólogo que aceitar isso está apequenando Deus. Eu vejo aqui, e até usei por base o texto bíblico que nós usamos, da carta de Paulo a Timóteo, mostrando que o cenário teológico de Timóteo, daquele período que Paulo mostra, é uma incursão apostata, de apostasia, né? Onde muitos seriam apostatar da fé. Era uma incursão que estava em risco na igreja de Timóteo. E por isso Paulo escreve a ele dizendo, olha, tome cuidado que nos últimos dias haverá muita apostasia. Isso era uma incursão que estava indo em direção. Essa incursão, seja ela qual for, em qualquer época, em qualquer tempo, ela se dá por meios de infiltrações teológicas ou dentro da teologia. Mas vamos voltar aqui. O outro aspecto é o deísmo na Inglaterra. O que é o deísmo iluminista? É a admissão de que existe um Deus. Existe um Deus. Porém, esse Deus, ele criou todas as coisas, mas ele não interfere. Ele não interfere na criação dele. Ele está em cima nos céus e esse Deus é indiferente às coisas que ocorrem aqui na Terra. Aceitar o deísmo também é uma implicação filosófica na teologia cristã muito perigosa. Mas por quê? Ora, se Deus não interfere na história da humanidade, então todo o plano de Deus, descrito na Bíblia Sagrada, como crê os pré-milenistas, os pós-milenistas, como crê os amilenistas, todo o plano de Deus escrito na Bíblia, tudo isso não valeria nada ou coisa alguma, porque Deus não interfere. O que ocorre? Nós vemos, o que nós cremos é ver e vemos na Bíblia Deus interferir em todo o tempo. Aliás, Deus não só interfere, ele tem domínio completo da história da humanidade. O bom leitor da Bíblia e o bom cristão e o bom teólogo ou o bom pastor, se for fiel às Escrituras Sagradas, se ele for coerente a ela, ele vai saber que Deus, ele tem toda a história nas suas mãos e tem controle de toda ela. Nada foge ao domínio e ao governo de Deus. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos a aparição de João Batista pregando, é chegado o reino de Deus. Significando dizer, Deus tem domínio sobre tudo. Quando Jesus aparece, Jesus diz, olha, é chegado o reino de Deus. Também significando dizer, Deus tem domínio de tudo.
passado, presente e futuro, desse plano temporal, como também no plano posterior. Tem domínio tanto de quem vai para o céu, como também daquele que irá para o inferno. Não existe nenhum reino a Satanás, não existe nenhum reino aos homens. Todos estão debaixo do plano de Deus. Mas para nós fecharmos e afirmarmos uma incursão filosófica do iluminismo em direção ao cristianismo, que causou grande impacto, aceitar o iluminismo filosófico, o seu cartesianismo, o seu deísmo, como são as duas que eu coloquei aqui, aceitá-los ele como base científica ou filosófica para ter uma fé cristã é engano, muito engano. Então, pastor, tome cuidado. O que temos nessas duas teologias, estamos vivendo nos nossos dias hoje, é simplesmente um ateísmo velado, um ateísmo com cara de acadêmico, um academicismo que, infelizmente, penetra na igreja e, às vezes, as crenças básicas da igreja estão sendo questionadas. Viu? Então, peço a você, companheiro, pastor, amigo, que tome cuidado na sua igreja. Há uma incursão de uma grande apostasia nos nossos dias. Viu? Essa incursão chama-se iluminismo, ou por que não dizer neo-iluminismo, como eu costumo nomenclaturar na minha igreja. Viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e ore por nós, nos apresente a Deus para que os próximos vídeos sejam melhores.